Você acha que gente que preza os valores morais só tem dentro da igreja? Não é verdade isso. Eu sei que Deus é bom. Eu sei que nós não somos nada, mas que Jesus Cristo muda todas as situações da nossa vida. Estava lendo aqui no Sermão da Montanha, onde ele fala assim, eu estou lendo a partir do versículo 45 do capítulo 5. No meio do versículo diz assim: porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Vocês estão percebendo que existem pelo menos dois tipos de pessoa? Aquelas pessoas que são boas e as que não são. Mas isso na nossa classificação totalmente humana. A gente diz assim, fulano é legal. Não é o fato da pessoa ser crente, um cristão verdadeiro ou não. Porque nós encontramos muita gente chata no meio do cristianismo e encontramos muita gente legal fora do cristianismo. Temos que ser sensatos, né? Não podemos negar essa grande verdade. Eu digo com certeza que não é preciso ser um crente para ser gente boa. Aliás, gente boa tem em todo canto. A maioria das pessoas que eu conheço são todas gente boa. E alguns deles são incrédulos, não são cristãos. Olha, eu sei que para algumas pessoas isso é muito óbvio, que para outras não. Porque algumas pessoas que cresceram num contexto de igreja, aí eles têm uma ideia de que pessoas respeitosas, pessoas que são boas, acolhedoras, pessoas amáveis, só se encontram dentro da igreja. Isso não é verdade. Você acha que gente que preza os valores morais só tem dentro da igreja? Não é verdade isso. Eu não posso dizer. Eu não posso dizer algo desse tipo. Eu não posso dizer que fora da igreja só tem demoninho. Só tem pessoas sem ética, sem condições de convivência, sem honestidade, sem compaixão. Claro que há pessoas que são misericordiosas, é claro que há pessoas que são honestas, claro que há pessoas boas, pessoas legais mesmo. Claro que tem, não podemos dizer. Então, olha, vocês já viram igrejas onde a pessoa fica magoado dentro da igreja por causa de um outro crente? Eu já vi brigas sérias dentro de uma igreja por causa de coisas bobas. Aliás, acho que a maioria das brigas foi por coisas bobas. Coisas que poderiam ser conversadas e com um pouco de humildade aceitar aquilo que era mais óbvio de ser feito. Imagine, por que a igreja então não aceita só pessoas boas, legais? Não, mas não é assim. Porque essa é uma visão totalmente humana. É a nossa visão. Mas não é a visão de Deus. Mas nunca vai chegar àquele resultado. Eu não preciso de igreja para ser gente boa. Não, isso claro que não precisa.
Isso é uma verdade. Para ser gente boa não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa de Bíblia para ser gente boa. Para ser legal, no sentido que o povo conhece, não. Para ser gente de bem, para ser um cidadão legal, não precisa. Não vou mentir para vocês, não vou enrolar ninguém. Aliás, eu tenho compromisso com a verdade. Cristo é a verdade e sua palavra é a verdade. Eu tenho um compromisso com essa verdade. Então não posso enganar a ninguém. Então para que Jesus Cristo veio a esse mundo? Lá na conversa com Zaqueu, né? Com Zaqueu. Ele dizendo Nicodemos, né? Tem uma história engraçada sobre isso. Mas na história de Zaqueu, no finalzinho ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem é o perdido? Ele não especificou se eram pessoas legais ou pessoas que eram chatas. A gente entende pela doutrina bíblica que os perdidos são todos aqueles que ainda não foram cobertos pelo sangue de Cristo. Ou seja, na prática, o mundo inteiro está perdido. Então, Cristo veio aqui não foi para tornar ninguém legal, não. Cristo veio para salvar a pessoa do seu pecado. Ou seja, para salvar a pessoa da culpa do seu pecado. Para salvar a pessoa da penalidade do seu pecado. Por isso que lá na cruz, aquilo que ele sofreu lá, ele sofreu a penalidade do nosso pecado. Ali ele sofreu isso aí. Também Cristo não veio salvar os chatos. Não tem nada a ver. Veio salvar o pecador. Você já viu alguma vez na palavra de Deus, Cristo dizendo assim para os seus discípulos: olha, vão e sejam pessoas legais. Já viram que não existe isso? Não existe. Pessoas legais, se a gente pensar, eles já eram pessoas legais. Todas as pessoas precisam de salvação, não de ser legal. Ser legal é algo que está muito na personalidade da pessoa e até no jeito da pessoa ser. Olha, o Evangelho, ele fala muita coisa, mas não fala de como você deve se tratar o seu vizinho. O Evangelho não fala como você deve tratar o seu colega. O Evangelho não fala como você deve se portar lá no seu trabalho. Ele não diz de tal coisa. O Evangelho fala para você ter um relacionamento com Deus. Isso fala. A Bíblia é direcionada para o homem ter um relacionamento com Deus. O restante, ele vem como resultado. Você está bem com Deus, está bem com os próximos e estará bem consigo mesmo. Ou seja, você cresce espiritualmente, você cresce socialmente e cresce pessoalmente. Cristo veio para nos tornar essa pessoa. Mas essa pessoa nem sempre é uma pessoa legal, mesmo sendo ela salva e sendo bem relacionada com todos os sentidos. Porque pode ser uma pessoa bem chata. Em alguns momentos, Paulo foi o cara mais chato do mundo, tanto que jogaram ele fora da cidade algumas vezes, né? Brigou com as autoridades. Deus se apresenta nas Escrituras como santo, como o infinito em santidade. E ele quer que os seus filhos, os seus eleitos, eles sejam também santos, assim como ele é. Claro que ele não tolera aquilo que é oposto à santidade, mas ele nos ama de tal forma que ele veio aqui, porque ele viu que o homem sozinho não teria condição. Ele veio aqui e então deu uma santidade para nós lá em Cristo. Vamos dizer assim,
Ele olhou para o homem é pecador. Ah, mas eu não quero um pecador, eu quero um santo. Então como é que eu faço? Eu pego o pecado dessa pessoa e coloco na cruz de Cristo. E então eu coloco nessa pessoa a santidade de Cristo. Aí agora essa pessoa é santa diante de Deus. Foi isso que ele fez. Tá? Então é muito bonito. Eu sei que a gente às vezes não tolera determinadas pessoas, determinadas coisas. Aí eu fico pensando, as pessoas são pecadoras, são erradas. E Cristo nos perdoou. Nos perdoou tudo. Por que que por causa de um pecado a gente não tolera a pessoa? Por causa de um sorriso que a pessoa não deu, você acha a pessoa chata. Porque a pessoa se esqueceu de ir à reunião, ela se torna a pessoa ruim. Por que que a pessoa que reclama muito da vida, você acha que ela é uma pessoa ruim? Aquela muitas vezes é uma pessoa salva por Cristo. Claro que é uma pessoa que precisa corrigir muitas coisas em sua vida. Todos nós temos algo a corrigir. Porque apesar de sermos santos na posição que Cristo nos conseguiu, nós temos que nos tornar santos dia a dia no nosso viver. Porque é nessa forma de santidade que Cristo faz a gente ser exatamente aquilo que Ele é. Existe uma santidade progressiva. Em que ponto nós estamos? Sabe qual ponto cada um de nós estamos? Se você é um verdadeiro crente, você vai dizer, eu estou no ponto zero ainda. Eu não mudei nada. Então, é assim que nós devemos nos considerar. Paulo disse, eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o principal dos pecadores. Isaías sentiu-se também como o pior pecador, porque dizia palavrões. Jó, um homem bom, temente a Deus, tinha o testemunho de Deus dessa forma. Mas a Bíblia fala que ele disse, eu me abomino no pó e na cinza, porque meus olhos viram o Senhor. Quer dizer, quanto mais você se aproxima de Deus, mais avulta o seu pecado. Mais se avoluma a sua ruindade. A nossa, né? Eu também estou nessa aí, mesmo jeito. Então, ser legal, ser chato, não altera de jeito nenhum o que cada um de nós somos diante de Deus. O que faz a diferença não é a pessoa mesma. O que faz a diferença é Cristo na vida. Essa é a diferença. Lembra daquele ineto que tem aí, muito comum? Jesus Cristo mudou o meu viver? Pois é, Cristo faz a diferença. Cristo é a diferença. Nós somos rodeados de pessoas, e a Bíblia diz que todas essas pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Não é só porque você é crente que é a imagem e semelhança de Deus. Não, todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Há versículos que mostram isso. Todo pastor conhece. Só perguntar a um deles que eles vão dizer os textos que mostram que todos os homens, tanto crentes como incrédulos, tem alguns teólogos que falam que essa imagem foi toldada e que ela é reencontrada quando se aceita Cristo. Mas isso é meio duvidoso de se ver. O que notamos é que realmente, na realidade, há uma recuperação, sim. Há uma recuperação. Mas uma recuperação do homem, da forma como ele foi criado. Vamos dizer, um Adão sem pecado. Né? Então, é o que Cristo conseguiu por nós ali na cruz do Calvário. Agora, uma coisa ele fala. Se você tem problemas, se você tem dificuldades, você tem que olhar para Cristo. Ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e achareis descanso para as vossas almas. Você quer ter descanso na sua vida? Ter tranquilidade? É Cristo. Cristo é a diferença. Cristo muda.
Então, vá para Ele. Que o Senhor abençoe a você, meu irmão, a sua família, as pessoas que você conhece. Que Deus seja misericordioso e conceda tudo de bom para você e todas as pessoas que você conhece. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.